Olá pessoal, aqui é o Everton Marques, autor e narrador do Contos e Causos de Arrepiar. Antes de seguirmos para o mistério de hoje, quero lembrar que todos os links para os meus livros, e-books e coletâneas estão fixados aqui na descrição. Se você aprecia o meu trabalho como escritor, dê uma conferida, seu apoio é fundamental. Agora prepare os seus sentidos, um bom conto a todos. As Crônicas de Alan Walter. Ato 1. Chuva, miados e olhos de mel. A chuva na cidade, escondida sob o cinza do inverno, nunca cai em silêncio. Ela bate contra o vidro fosco da porta do escritório, escorrendo sobre as letras pintadas à mão. Alan Walter, Investigações. Lá dentro, o ar é denso. A fumaça do meu cigarro sobe em espirais preguiçosas, misturando-se ao cheiro forte do café fresco gotejando na cafeteira velha no canto da sala. Na escrivaninha de mogno escuro, a velha máquina de escrever descansa ao lado de um monitor de tubo pesado, uma relíquia que insiste em funcionar. Mas o verdadeiro mapa da minha mente está na parede. Um quadro branco lotado de recortes de jornal, fotos Polaroid e anotações rabiscadas à mão, todas conectadas por uma teia obsessiva de linhas vermelhas. Eu estava curvado sobre o caderno, a ponta da caneta riscando o papel em silêncio, tentando decifrar o último fragmento de um quebra-cabeça que parecia não ter fim. Foi quando o peso familiar despencou sobre a minha mesa. Boris. Ele não pede licença. O gato gordo, velho e de olhar eternamente enfadonho aterrissou bem no meio das minhas anotações, ignorando solenemente qualquer vestígio de lógica ou decência. Ele esticou as patas dianteiras, soltou um miado rouco e arrastado, uma reclamação antiga contra o universo, e encostou a cabeça pesada bem debaixo da minha mão, exigindo o carinho que achava ser seu por direito divino. Dei um suspiro fraco coçando a orelha dele. Certo, Boris, você venceu. Mas se derrubar o meu café de novo, dorme no corredor, entendeu? Ele ronronou com desdém, como se soubesse que eu estava blefando. Antes que eu pudesse voltar para o papel, um som estridente cortou o silêncio do escritório. O telefone fixo de disco sob a escrivaninha berrou, rasgando a atmosfera da noite. Olhei para o relógio na parede. Quase 8 da noite. Ninguém liga a essa hora da noite a menos que o problema seja grande o bastante para a polícia querer varrer para debaixo do tapete. Dei a última baforada no cigarro, apaguei a brasa no cinzeiro e tirei o fone do gancho. Walter, falei seco. Do outro lado da linha, a voz da minha informante soou baixa, quase um sussurro abafado pelo som da chuva e estática. Alan, ainda bem que me atendeu. Esqueça os casos pequenos. Tem algo na minha mesa que vai fazer o seu estômago revirar e a sua lógica sangrar. Um corpo foi encontrado na ala antiga do casarão da Via Férrea. E o mais interessante, as portas estavam trancadas por dentro.
Um sorriso frio cruzou o meu canto de boca. O mundo real era previsível demais. O impossível é que pagava as contas. Estou a caminho, respondi, desligando o telefone antes que ela pudesse dizer mais uma palavra. Olhei para trás uma última vez. Boris já havia se ajeitado sobre os meus rascunhos, de olhos fechados, fingindo que o mundo lá fora não importava. A noite na rua estava apenas começando. O escritório ficou para trás, mas o peso da noite me acompanhou até a porta. Vesti meu velho sobretudo poído de batalha, a lona gasta, guardando o cheiro de fumaça e de anos de lodo. Puxei a gola dura para o alto, tentando criar uma trincheira contra o vento cortante que empurrava a chuva pelas calçadas. Peguei minha bolsa de couro e a bengala de apoio, uma velha companheira de madeira escura que me ajudava a suportar o peso da perna esquerda. Lembrança amarga de um ferimento de guerra dos meus tempos de juventude. Antes de girar a tranca, olhei para baixo. Boris já estava de pé, me encarando, com aquela soberba felina, de quem despreza o mundo. Caminhei até a tigela e larguei um punhado generoso de ração, recebendo em troca um miado curto e ingrato. Não gaste o seu estoque de simpatia comigo, rapaz. Volto logo. Saí para a noite. O motor do meu carro engasgou 2 vezes antes de pegar, tossindo fumaça sob a garoa persistente. Dirigi devagar pelas ruas desertas, os faróis rasgando a neblina e refletindo o brilho prateado do asfalto molhado. A cidade parecia um organismo morto, respirando apenas através das goteiras e do som abafado dos pneus. Estacionei a 2 quadras do destino. Empurrei a porta de madeira pesada da clássica cafetaria dos anos 30 e fui imediatamente invadido pelo cheiro denso e reconfortante de café recém-passado, misturado ao aroma de tabaco antigo e madeira envernizada. O lugar estava quase vazio. Fiz um leve aceno de cabeça para a garçonete atrás do balcão. Ela, que me conhecia de longas datas e de madrugadas mal dormidas, apenas retribuiu com um sorriso cansado e já virou para preparar o de sempre. Uma xícara de café colombiano bem forte, sem uma única gota de açúcar. Mancando levemente com a ajuda da bengala, atravessei o salão e fui me sentar na mesa do fundo, a mais escura e reservada da casa, de onde eu podia ver quem entrava sem ser facilmente notado. A garçonete apareceu segundos depois, silenciosa como um fantasma, depositando a xícara fumegante na minha frente antes de sumir novamente. Envolvi as mãos na cerâmica quente, saboreando o amargor do líquido enquanto o relógio da parede fazia seu tic-tac implacável. Passaram-se alguns minutos até a porta se abrir novamente. Charlotte entrou. Ela era o tipo de mulher feita para parar o trânsito e destruir certezas. Os olhos cor de mel carregavam um brilho perigoso, daqueles que provavelmente já haviam conduzido muitos homens às portas da loucura sem o menor esforço. Tentava manter a discrição, erguendo a aba do chapéu e apressando o passo, mas a sua presença magnética era impossível de ignorar. Cada olhar do salão se voltou instintivamente para ela, na fração de segundo em que ela cruzou o umbral. Fiz um aceno discreto com a cabeça, erguendo ligeiramente o indicador. Ela captou o sinal na mesma hora. Desviou das mesas com passos rápidos e decisivos. Puxou a cadeira à minha frente e sentou-se, ainda respirando levemente ofegante por causa da chuva. Você demorou, Charlotte?
Falei mantendo a voz baixa, o olhar fixo na superfície escura do meu café. Ela inclinou-se para a frente, o perfume caro misturando-se ao cheiro da chuva, e os olhos cor de mel brilharam sob a luz fraca da luminária da mesa. Esqueça o relógio, Walter, sussurrou ela, as mãos trêmulas tirando um envelope pesado da bolsa. O que está no casarão da Via Férrea não vai esperar o amanhecer. E pelo que eu vi lá dentro, a polícia já está correndo perigo, mesmo sem saber. Deixei o calor da xícara de café se esvair, enquanto encostava as costas na cadeira de madeira escura. Meus olhos se mantiveram presos aos dela, medindo cada detalhe, cada microexpressão daquela mulher que sabia navegar pelas águas turvas da cidade melhor do que ninguém. O charme de Charlotte era uma lâmina afiada. Mas entre nós dois havia uma trégua antiga, respeito mútuo e interesses alinhados. Inclinei levemente a cabeça num gesto polido e deixei um sorriso contido escapar pelo canto dos lábios. Charlotte, comecei com um tom de voz deliberadamente calmo, quase um sussurro, para que apenas nós pudéssemos ouvir, mantendo aquela cortesia fria que desarmava qualquer um. Você sabe que eu aprecio uma boa companhia em uma noite chuvosa, mas raras vezes me traz um convite que exige mais do que uma xícara de café quente. Diga-me, o que os anjos caídos da Via Férrea deixaram para trás dessa vez? Ela deu um sorriso fraco, sentindo o peso do ambiente, mas sem perder a pose altaneira. Cruzou os braços sobre a mesa, os olhos cor de mel brilhando à luz difusa do lampião da cafeteria. Não espere uma autópsia poética, Alan, respondeu ela, a voz baixa e cortante. O corpo está lá, intocado no piso de madeira podre da antiga estação, com as portas trancadas por dentro e uma chave que sumiu. A polícia acha que foi um surto ou um pacto estúpido, mas eles não viram o que estava cravado na parede ao lado da vítima. Eu não ousei mexer em muita coisa para não deixar rastro, mas o essencial, o que realmente importa para que você decida se vale a pena arriscar o seu tempo, está aqui dentro. Ela empurrou o envelope pardo, pesado e levemente umedecido pela chuva, pela superfície do mogno da mesa, parando bem na ponta dos meus dedos. Não vou esmiuçar os detalhes na ponta da língua, Alan. Leia o relatório preliminar, olhe as fotografias e decida por si mesmo. Só lembre-se, quem quer que tenha feito aquilo ainda está na cidade, e eles sabiam exatamente o que estavam procurando. Mantive minha mão sobre o envelope, sentindo a espessura do papel. Olhei nos olhos dela por um longo segundo, reconhecendo o risco que ela mesma corria por estar ali me repassando aquela informação. Você continua com o péssimo hábito de me arrastar para o olho do furacão, Charlotte. Falei com um tom suave, quase divertido, enquanto erguia a outra mão para a garçonete, pedindo a conta com um discreto gesto. Mas admito que o seu senso de timing é impecável. Charlotte respirou fundo, percebendo que os olhares ao redor começavam a notar a demora da nossa conversa isolada. Ela ajeitou a aba do chapéu, recolheu a bolsa com movimentos firmes e se levantou. Cuide-se, Alan. Aquele lugar não perdoa os curiosos. Disse ela, lançando um último olhar enigmático antes de virar as costas e desaparecer rapidamente pela porta de madeira, fundindo-se a neblina da rua. Fiquei na mesa mais alguns instantes. Paguei a conta
deixando uma boa gorjeta para a garçonete. Peguei minha bengala, ajustei o sobretudo nos ombros e saí vagarosamente, mancando rumo à escuridão, onde meu carro me aguardava. Assim que entrei no veículo, tranquei as portas. O interior do carro estava frio, iluminado apenas pela luz tênue que vazava dos postes da rua, refletindo as gotas de chuva batendo no para-brisa. Coloquei o envelope sobre o volante, acendi um novo cigarro com os movimentos calmos e com a fumaça subindo em direção ao teto do carro, longe de olhares curiosos. Finalmente quebrei o lacre para ver o que me aguardava na via férrea. Continua. E você? O que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. Se essa história te causou arrepios, o seu like é o que mantém o canal vivo e me ajuda a trazer cada vez mais relatos. Muito obrigado por me ouvir. Uma boa noite e até o próximo conto.